Todos querem ter informações, dicas importantes para a sua qualidade de vida. Você tem um encontro marcado com Fique por Dentro. Muitas entrevistas com especialistas da saúde. Personalidades da área jurídica orientarão sobre direitos e deveres dos cidadãos. Profissionais da educação completarão a pauta. E os profissionais liberais falarão sobre diversos segmentos do mercado. Começa agora, pela Rádio Trianon AM 740. Fique por Dentro, com as dicas do Lombardi. Fique por Dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Boa tarde, ouvintes da Trianon. Com muita alegria iniciamos o programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde, aqui pelos 740 kHz em São Paulo e Grande São Paulo, nos 810 kHz na Baixada Santista e também através dos internautas pelo mundo todo, pelo site trianonam.com.br. E hoje eu estarei entrevistando o Dr. Dario Giannini. Ele é ortopedista e traumatologista, formado na Faculdade de Medicina da Fundação Universitária do ABC. Também ele tem especialização em ortopedia e traumatologia, sendo membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Ele trabalha na Artus Clínica, clínica ortopédica, no ambulatório e cirurgia ortopédica e também no Hospital IGESP. E é com muita satisfação que hoje estarei entrevistando o Dr. Dario Giannini. Boa tarde, Dr. Dario. Boa tarde, Lombardi. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço muito o convite e pela oportunidade de estar com vocês hoje. Nós que agradecemos. Inclusive, já vou deixar agora os telefones para os ouvintes fazer a pergunta que desejar ao Dr. Dario. Nós temos duas linhas aqui para você, ouvinte, fazer suas perguntas e tirar todas e quaisquer dúvidas na área da ortopedia. Então os telefones são 3289-3580 e 3253-4845. Vou repetir, 3289-3580 e 3253-4845. Pode ligar que o Dr. Dario estará já tirando suas dúvidas. Dr. Dario, tem mitos e verdades na ortopedia, não é isso? Sim, muitos deles. Então vamos lá. Doutor, vamos uma pergunta. Existe risco de morte ou risco de piora da doença numa pessoa submetida a uma cirurgia? Lombardi, esse mito é uma coisa muito frequente e cria até uma dificuldade da gente na prática diária quando a gente indica uma cirurgia para uma pessoa. Via de regra, na ortopedia, esse risco praticamente não existe. As doenças ortopédicas, de uma maneira geral, não provocam riscos de morte. São doenças do esqueleto que podem até interferir na capacidade de se movimentar da pessoa, mas não implicar em morte. Quanto à preocupação que muitos têm de que a cirurgia vai trazer uma piora da doença, esse mito realmente é muito difundido, mas ele não bate com a realidade. A cirurgia tem sempre a função de produzir uma melhora. Ela é, no fim, um tratamento médico que visa obter a melhora. Há algumas doenças de maior gravidade, cujo objetivo da cirurgia não chega a ser a cura, mas basicamente a gente conseguir que a doença estacione. Daí se origina um certo mito de que não adiantou operar, porque a pessoa se submeteu a uma cirurgia e não houve tal resultado. É que, nesse caso, a gente tem que analisar a situação. Como é que ficaria se não tivesse operado e a doença tivesse progredido? Com certeza seria bem pior. Temos ouvinte no ar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com Dona Aparecida. Pois não, Dona Aparecida, a senhora fala de que bairro? Eu falo do Parque São Domingos da Lapa. Ótimo, pode fazer a pergunta, Dona Aparecida. Então, eu gostaria de saber o seguinte, eu tenho 3 hérnias de disco e eu sempre tomei cálcio e aquele outro remédio lá para... como é que fala? Para... Ah, meu Deus. Para... aquele... Ai, esqueci agora. Que é para fixar o cálcio nos ossos. E... Deve ser o alendronato, Dona Cida. Não? Alô? Será que é o alendronato que a senhora toma? Ah, é isso mesmo. É isso aí mesmo. Então, e daí e não melhora nada. Então, gostaria de saber que
tipo de cálcio que é bom ou que tipo de exercício físico, alguma coisa para melhorar essa dor, porque dói bastante quando faz trabalho de casa, por exemplo. Dona Cida, eu agradeço a pergunta, o doutor Dario já estará respondendo. Eu peço a gentileza que a senhora desligue o telefone para ouvir a resposta no rádio ou pelo site, tá bom? Muito obrigado pela pergunta, dona Aparecida. Tá. A pergunta da dona Cida talvez seja a dúvida mais frequente que nós escutamos na prática da ortopedia. O conceito de que tomar o cálcio e fazer o tratamento da osteoporose vai resolver problemas com a coluna é um outro mito difundido e sem fundamento, porque existe uma confusão muito frequente entre a osteoporose e outras doenças da coluna, como no caso da hérnia de disco. Os remédios que ela mencionou está tomando são remédios que vão dar um resultado para o tratamento da doença conhecida como osteoporose. Esta doença faz com que o osso fique, única e tão somente, mais frágil para quebrar, mas não existe em dor. Só vai haver dor a partir do momento em que, evidentemente, ocorrer uma fratura. Mas o problema da dona Cida é um problema com a coluna, diferente da osteoporose. O que provoca a dor é a hérnia de disco, que está associada com a artrose e outros problemas que comprimem o nervo também. Então, o tratamento é um pouco diferente. Logicamente, essa paciente precisa de uma abordagem médica para estudo de como é que está a hérnia dela, para que se possa estabelecer o tratamento com remédios, com alguns exercícios, fisioterapia e até mesmo no caso da cirurgia, como a gente falava há pouco. Ela está tratando corretamente a sua osteoporose, que ela tem as duas coisas concomitantemente, mas o tratamento da osteoporose não vai fazer uma melhora da dor, porque isso trata outra doença que não está provocando os sintomas que ela relata. Ótimo, então está aí a resposta à senhora Aparecida e agradeço a participação. E eu vou repetir novamente os telefones para você que sintonizou agora o programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde. Hoje eu estou com o Dr. Dario Giannini, ortopedista e traumatologista, que estará tirando dúvidas dos ouvintes. Nos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ligue e faça sua pergunta ao Dr. Dario. Dr. Dario, anestesia é um ato perigoso para a vida? É outra questão que vem quase sempre na sequência dessa pergunta da cirurgia. Quando indicamos uma cirurgia na ortopedia, por mais simples que seja, imediatamente a pessoa pergunta: doutor, é anestesia geral? Isso provoca até um pouco de reação bem-humorada da gente, porque geralmente boa parte das cirurgias na ortopedia são feitas com chamadas anestesia local. Existe um tipo de anestesia que é feito só para membro superior ou no braço, e outro tipo que é feito para membro inferior na perna, que é a famosa anestesia RAC. Nenhuma dessas é anestesia geral. São anestesias em que a pessoa poderia permanecer acordada durante a cirurgia, mas de maneira geral o médico anestesista, que é quem assiste a pessoa durante a cirurgia toda, faz com que a pessoa tome alguns tipos de remédio que produzem um relaxamento, até um sono, ou mesmo uma situação de amnésia, a pessoa não se lembra da cirurgia depois. A anestesia local implicaria num risco um pouquinho menor, ela facilita a recuperação da pessoa com a capacidade de ir para casa mais cedo. Quanto à questão da anestesia geral, Lombardi, recentemente eu escutei uma afirmação de uma pessoa que me fez finalmente compreender, depois de 20 anos, o porquê desse medo. A pessoa acreditava que a anestesia geral equivalia a matar a pessoa e depois tentar ressuscitá-la. Era esse o conceito que essa pessoa tinha da anestesia geral. Evidente que isso não acontece. Matar e tentar ressuscitar a pessoa não é alguma coisa dentro que a gente consegue com a segurança da ciência. Normalmente, a anestesia geral consiste em se dar um tipo de droga para a pessoa que faz com que ela durma profundamente. Durante esse sono profundo, ela não vai sentir dor, e uma vez terminada a cirurgia, existem outros remédios que revertem o efeito dessa anestesia e a pessoa sempre acorda. Eu estou há 20 e poucos anos no ramo, até hoje eu nunca vi alguém morrer na anestesia, nem que fosse comigo operando ou que fosse na sala ao lado. Então é um mito que aconteceu. Um ou outro acidente, evidente, pode ter uma complicação nesse sentido, mas que
não é uma coisa de acontecer com frequência. É um evento raro e a anestesia é seguro. Até porque, durante todo o tempo em que a pessoa está sendo operada, ela é assistida pelo médico anestesista, que é um especialista nessa área, que cuida da pessoa, monitora todos os seus parâmetros vitais e jamais vai permitir que alguma coisa grave aconteça com ela. A anestesia é um procedimento seguro. Inclusive, né, doutor, além de cirurgias, existem exames que consistem a pessoa ter que tomar anestesia geral, né? Sim, tem uma série de exames em que é necessário sedar a pessoa. Dentro do que a gente usa, por exemplo, na prática da ortopedia, são comuns exames de ressonância magnética. É aquele exame em que a pessoa fica num aparelho que lembra um pouco um túnel muito estreito e provoca claustrofobia em algumas pessoas. Não raro, a gente pede que o exame seja feito sobre sedação, é o termo técnico que se usa. E lá o médico dá um remédio que a pessoa relaxa, cochila e não vê o exame passar. E ela levanta e vai para casa. Fica algumas horas, talvez um pouquinho atordoada, um pouquinho desorientada com o tempo, mas depois existe uma recuperação fácil, não há maior risco nesse tipo de situação. Então tá aí, para você que tinha dúvidas sobre anestesia, para você tirar totalmente seu medo, que não há necessidade de medo, né, doutor? Não existe esse tipo de medo. A pessoa vai estar sempre sendo assistida por um profissional que tem longo tempo de experiência, que passou por uma formação médica, especialização, e vai cuidar dela. O anestesista sempre está de olho, ele sempre vai ser o anjo da guarda, cuidando da pessoa durante a cirurgia. Doutor, muitas pessoas têm o hábito de andar descalças e outras falam assim, não, isso não é bom, você tem que calçar porque uma série de fatores. Afinal de contas, o hábito de andar descalço é prejudicial à saúde? Eu sempre respondo essa pergunta com uma comparação que todos conhecem. Lombardi, o que o Adão calçava? Nada. Adão andava descalço. Por consequência, o pé é uma estrutura projetada para andar descalço. Então, o calçado é uma coisa que deve ter sido inventada, eu creio que há uns 20 mil, 50 mil anos no máximo. E existem pessoas andando pela Terra, creio que há 1 milhão de anos. Então, se realmente andar descalço produzisse algum tipo de dano à saúde, eu creio que a humanidade teria acabado muito antes de inventar o sapato. E lembrando que todos os animais caminham descalços também, à exceção dos cavalos, a quem a gente emprega ferraduras para facilitar o trabalho do cavalo. Então existe um mito que talvez tenha uma origem no Brasil com algumas doenças de área rural. Quem se lembra da história do Jeca Tatu? Era um personagem do Monteiro Lobato que tinha dificuldades para trabalhar, um desânimo, porque ele tinha verminoses que foram adquiridas por andar descalço na área rural. Em parte isso é verdade em área rural, onde realmente existem dejetos no chão e uma contaminação por alguns tipos de doenças. Mas esse mito só é válido para a área rural. Dentro da cidade, dentro da casa da gente, obviamente, onde não vai haver esterco de vaca, nem na nossa casa, nem no quintal, na calçada em frente ou no asfalto em frente, não existe esse risco de se adquirir doenças. É fato que, no frio, o pé pode estar exposto um pouco mais, e isso propicia para algum tipo de doença, pelo qual a gente recomenda a pessoa se agasalhar de maneira geral. Então, não é só o pé que precisa ser agasalhado, o corpo todo. Então, um contexto importante. As crianças andando descalças, existe até a teoria de que estimularia o sistema imunológico. A criança que caminha descalça teria contato com mais elementos que possam estimular a ela ter contato com os germes e dessa forma o sistema imunológico aprender a como lidar com esses vermes. Então é famoso. Eu, por exemplo, fui uma criança que andei descalço até acho que os 10 anos de idade, quando eu comecei a pegar o hábito do tênis. Eu chegava em casa da escola, arrancava o sapato e passava o dia inteiro brincando descalço, terminava o dia com os pés pretos. Hoje em dia, meus filhos também caminham em casa descalços, são crianças saudáveis, sem o menor tipo de problema. Aí, o detalhe que a gente sempre coloca, nos primórdios, como a gente falava em Adão, Eva, não havia chão duro, era tudo grama e terra. Então, hoje em dia, como a gente caminha sobre assoalho rígido, o pé talvez não esteja muito bem preparado para essa atitude de impacto muito grande. Então, a gente recomenda algum tipo de coisa que, dependendo da atividade, amorteça o impacto ao chão. E a sandália de dedo faz isso com perfeição. Durante o frio,
O tênis é o melhor calçado para esse tipo de situação. Ele evita os impactos, eventualmente protege do frio e de objetos pontiagudos. Mas de maneira geral, lembrando, o pé foi projetado, construído para estar descalço. Uma única observação que pode haver algum perigo que eu gostaria que o senhor explicasse, de repente um choque térmico, por exemplo, com essa temperatura que está frio aqui em São Paulo, por exemplo, a pessoa toma um banho muito quente e logo em seguida ela pisando assim descalço no chão frio, não poderia ter um problema? Essa questão do choque térmico é bastante controvertida, porque eu já vi até médicos afirmarem que existe a possibilidade. Quanto àquele conceito do famoso pisar descalço no ladrilho, que é onde todo mundo preocupa, no assoalho de madeira ou no tapete não existe tanto. Existe. Essa questão do choque térmico pode gerar alguns reflexos, vamos dizer, muito rápidos, a gente chama de vasomotores. A pessoa está com a pele quente por causa do chuveiro. E a mudança para um local frio faz com que a pele tenha que rapidamente esfriar. Isso pode provocar uma diferença de comportamento de reação de alguns vasos sanguíneos e propiciar para uma outra doença. Há um ponto. No frio, você se expor depois do calor ao gelo vai fazer mal. Seja o corpo todo, seja apenas os pés. Então, que existe aquela necessidade de cuidado, realmente manter o pé quentinho, o corpo todo quentinho. Quando você sai do chuveiro, sim. Nós estamos tendo uma semana que estamos fazendo temperaturas abaixo de 10 graus em São Paulo. Verdade. A pessoa sai do chuveiro que ela consegue deixar a 40 e ela sai bruscamente para o quarto a 30 graus mais frio. Realmente aí existe uma reação forte tanto para os pés como para o sistema respiratório que pode provocar esse tipo de coisa. Realmente aí é interessante, pelo menos os chinelos, né? Até porque calçar as meias com os pés molhados não é saudável, porque propicia para o aparecimento de outras infecções nos pés também. Tá aí outra dica do Dr. Dario Giannini. Nós vamos agora a um pequeno intervalo. E na volta, você já pode estar preparando alguma pergunta para o Dr. Dario. Eu vou passar novamente os telefones aqui da Rádio Trianon. 3289-3580 ou 3253-4845. Já voltamos. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianoam.com.br. Dr. Fábio Ravalia agradece a sua atenção e convida você a conhecer o Estúdio Artros Clínica, espaço voltado à atividade física na melhor idade e recuperação continuada após fisioterapia. Aulas diferenciadas que promovem um condicionamento físico, respeitando e estimulando as necessidades e aptidões individuais de cada aluno. Aulas personalizadas, personal trainers especializados, fisioterapeutas, aparelhos com tecnologia inovadora, Power Plate, plataforma multivibratória. Venha fazer uma aula experimental. Tudo isso numa sala confortável, climatizada, com iluminação natural e vista panorâmica. Rua Itapeva, número 490, Conjunto 102, São Paulo. Telefone 0 Prestadora 11 3289 8000. Repetindo, 0 Prestadora 11 3289 8000. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Padaria São Domingos, o melhor pão italiano de São Paulo desde 1913. Além do tradicional pão italiano, a Padaria São Domingos também tem linguiça calabresa, queijos, azeitona, berinjela, sardela, doces e a famosa sfogliatelle. Além de grande variedade de vinhos. Sem dúvida nenhuma, entre as padarias tradicionais do bairro do Bexiga, destaca-se a São Domingos, que sobrevive a 4 gerações. Você, ouvinte de qualquer localidade de São Paulo, venha nos visitar. Rua São Domingos, número 303. Telefone 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Anote 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Padaria São Domingos. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe. Voltamos com o programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde. Temos ouvinte no ar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome, por favor? É Edna. Senhora Edna, só fala de que localidade? Da Moca. São Pois Paulo, não. da Moca. Pode fazer a pergunta ao Dr. Dario, senhora Edna. Eu estou no
uma dúvida. Ontem meu marido levou um tombo e como tinha um exame para fazer no hospital, passou aquele momento e tal, né? E foi fazer o exame. Como já estava no hospital, vamos passar no pronto-socorro para dar uma olhadinha se aconteceu alguma coisa. E o ortopedista constatou uma pequena fraturinha numa costela. E deu anti-inflamatório, toda essa injeção, ele tomou e tal. E o ortopedista do pronto-socorro disse que a gente deveria procurar um cirurgião ortopedista para acompanhar a pequena fratura, né? E eu estou em dúvida, porque saímos de lá assim, meio sem fazer tanta pergunta, né? Meio assustada com isso. E eu não sei, ele tirou radiografia, eu não sei quanto tempo para depois procurar um ortopedista para acompanhar. Ele está medicado, mas eu não sei se a radiografia tem que procurar esse ortopedista já, se tem que esperar uns 15 dias, 10 dias do anti-inflamatório. Ótimo, o doutor Dario estará respondendo agora. Muito obrigado pela pergunta, senhora Edna. Certo. Obrigada. Bem, dona Edna, o evento de machucar a costela é alguma coisa bastante frequente. E é uma coisa também, gostei muito da pergunta especificamente, porque é um evento que a gente tem que explicar bastante quando acontece. Qualquer lugar que receber uma pancada vai ficar dolorido numa certa intensidade de acordo com a região. No exemplo que eu costumo usar, se a pessoa leva uma pancada na canela, por exemplo, vai ficar dolorido e a canela vai doer principalmente quando a pessoa requisitar o sobreesforço dessa canela, que é quando ela está andando. Na costela acontece algo semelhante. É uma região que vai ficar dolorida e ela só vai doer quando houver o esforço da região, que é quando a gente respira. O que quer dizer o seguinte: bater costela é algo, infelizmente, bastante desagradável, porque é uma dor que tende a ser forte e que melhora devagar. Por quê? Nunca vai parar de mexer. Só para de mexer se a pessoa não estiver respirando, coisa que eventualmente não vai acontecer enquanto ela estiver viva. E quando existe uma fratura de costela ou quando não existe, não tem uma complicação muito diferente, porque a dor tende a ser realmente muito forte e ela vai melhorar progressivamente. O que vai haver, a preocupação principal é se a pancada na costela foi forte o suficiente para machucar algum órgão lá dentro, particularmente o pulmão, coisa que felizmente é incomum. Para que haja algum trauma que machuque o pulmão, precisaria ser alguma coisa um pouquinho mais violenta, um acidente de carro, e não uma pequena batida dentro de casa, por exemplo, no corrimão da escada. Então, é necessário acompanhamento com o médico apenas para algumas orientações de tranquilizar a pessoa. Porque o principal ponto a colocar é que, embora fratura de costela seja algo que dói muito e que melhora devagar, não implica em nenhum tipo de complicação para a saúde, não vai colocar em risco a saúde, não há risco de matar a pessoa. Geralmente nós temos que, basicamente, quando atendemos uma pessoa com esse tipo de problema, passar uma medicação analgésica forte, porque já é de se prever que a dor vai durar um bom tempo, mas tranquilizada em que não vai haver complicações. As pessoas tendem a interpretar que uma dor muito forte traduz uma doença muito grave. Felizmente esse raciocínio não tem lógica nenhuma. Há doenças graves que doem um pouquinho e coisas sem maior importância que dão uma dor muito forte. Como eu costumo dizer para todas as pessoas que eu atendo com isso, se o Robinson Crusoe sofresse um acidente e quebrasse uma costela sozinho na ilha, cedo ou tarde, com a evolução do tempo, ele ficaria bom. Então, o marido da dona Edna vai ficar bom com o decorrer do tempo, mas a gente sempre requer uma certa dose de paciência, porque, embora vá sarar, demora um pouquinho e tem uma fase de dor um pouquinho mais intensa, que requer remédios mais fortes, precisa do acompanhamento de um ortopedista, vamos dizer, em torno de 2 ou 3 semanas depois. E é de se esperar uma coisa também, geralmente dói muito. No primeiro dia que a pessoa machuca, passa uma semana em que a dor alivia um pouquinho, mas lá pelos 5, 6 dias ou uma semana, começa a haver
uma intensificação da dor, que geralmente é nesse período que a pessoa aparece no pronto-socorro. Então, é uma dor forte, mas não é coisa grave. A gente recomenda que ela procurasse o ortopedista para dar a sequência em torno de 2 semanas ou 3, apenas para orientações. Mas fique tranquilo, porque se não pegou órgão interno lá dentro, isso não tem gravidade. Está aí a resposta, senhora Edna. Obrigado pela participação. E nesses minutos restantes, se você ainda quiser fazer uma pergunta ao Dr. Dario, então ligue agora no 3289-3580 ou 3253-4845. Dr. Dario, o consumo de cálcio previne ou trata dores no esqueleto? É uma coisa bem colocada com a pergunta da dona Aparecida que a gente respondeu há pouco. O cálcio é o principal componente do osso, a parte mineral do osso. Então, quando ele está em falta, o osso fica mais fraco e caracteriza a osteoporose. Mas a osteoporose tem, como a gente dizia no início, apenas facilita para o osso quebrar. Enquanto ele não quebrar, não vai haver dor. Então quer dizer o seguinte, tomar cálcio trata a osteoporose, só que a osteoporose não dói. O que dói são outras doenças, que precisam então ser investigadas pelo médico para a gente ver exatamente do que se trata para resolver o problema. Geralmente é a artrose, que a gente também pode deixar para um tema futuro, e a artrose não é tratada com cálcio. Ou seja, a pessoa está às vezes comprando cálcio que ela vê de recomendação da amiga, da vizinha, ou então propagandas pela TV. Essa pessoa está correndo o risco de outras doenças que seriam relacionadas a consumo excessivo de cálcio e desperdiçando dinheiro com um tratamento que não está tratando coisa alguma. Às vezes essa pessoa pode até nem ter osteoporose, Lombardi, e ela toma o cálcio porque acha que ela está sentindo dor por osteoporose. Sem saber, né? E começa a tomar atitude por conta própria, tomando remédios que podem até vir a fazer mal, desperdiçando dinheiro, e ela não sabe sequer o que está tratando. Então sempre a recomendação é: procure seu médico para ter uma orientação adequada, o diagnóstico adequado e a indicação correta do remédio. Tá aí outra dica do Dr. Dario sobre mitos e verdades da ortopedia. Dr. Dario, chegou uma pergunta agora, aqui pelo e-mail, da Margarete Flauzino. Ela pergunta se osteoporose é uma doença mais que acomete as mulheres ou homens. A estatística acomete mais as mulheres, sim. Porque existe um mecanismo de que os hormônios femininos têm uma capacidade de proteger o osso durante a vida reprodutiva da mulher. A partir dos 40 anos, quando começa a haver a menopausa, esses hormônios passam a circular em menor quantidade no sangue. Então, o efeito que esses hormônios têm de proteger o osso na perda de cálcio diminui. Então, começa a haver uma perda bastante rápida. Nos homens, esse efeito é mais lento. A gente vai começar a notar que isso pode começar a se formar depois dos 60 ou 70 anos. E nas mulheres, se a gente for fazer uma pesquisa, já vi mulheres com menos de 40 anos, 37, 38, começarem a apresentar os primeiros pontos de perda. Então, a gente vê que é muito mais frequente o tipo de complicações da osteoporose, que são as fraturas, como eu dizia há pouco, tanto no fêmur como na coluna, acontecerem em mulheres. Em homem, esse tipo de coisa ocorre também, não é que não existe em homem. Existe, mas a frequência é muito menor. As mulheres estão mais sujeitas, por uma questão hormonal, elas começam a ter enfraquecimento hormonal um pouco mais cedo, coisa que nos homens só vai se desencadear numa idade, em média, maior. Está aí a resposta à senhora Margarete Flauzino, que enviou a pergunta pelo e-mail jornalismo@bexiganews.com.br. Você também pode enviar perguntas através do e-mail que eu passei, que será respondido nos próximos programas. Dr. Dario, qual a implicação da doença conhecida como osteoporose? Até mesmo essa pergunta que foi feita agora há pouco. Então, é o tema preferido a gente discutir na ortopedia. Então, quem tem osteoporose, simples, tem o osso mais fraco para quebrar. Vamos fazer a comparação, uma madeira nova e uma madeira antiga que foi colonizada por cupins e fizeram um ninho. Então é famoso que essa madeira corroída pelos cupins fica mais fácil de quebrar. Quem já não teve um incidente desse de um móvel ficar mais fraco e quebrar com facilidade. Mas lembrando o seguinte, a osteoporose deixa o osso
mais fraco para quebrar, mas de maneira nenhuma existe a relação com algum tipo de bichinho lá dentro. Não é uma infecção, não é uma coisa causada por algum agente biológico. Apenas o osso começa a ter uma reposição de cálcio menor do que a retirada. O osso na pessoa viva jovem tem uma proporção. Entra cálcio pelo sangue, sai cálcio pelo sangue. Existe uma renovação constante de tudo. Quando começa a fazer osteoporose, entra um pouquinho e sai um pouquinho mais que esse pouquinho. Ao longo dos anos, o osso vai ficando mais fraco. Ou seja, osteoporose, como eu sempre gosto de dizer para todos, não dói. Apenas aumenta a possibilidade da pessoa vir a ter algumas fraturas que não aconteceriam no osso fraco. Por exemplo, a mais comum, a famosa fratura no colo do fêmur, acontece devido à osteoporose e em pessoas de mais idade. E outro tipo de fratura um pouquinho menos conhecida acontece na coluna lombar, quando a pessoa pode se abaixar para pegar algum objeto no chão ou, por exemplo, abrir uma janela de guilhotina. O peso súbito que é aplicado sobre a coluna faz com que haja a fratura de uma vértebra. Felizmente são fraturas pequenas, que não implicam naquela paralisia que leva a pessoa à cadeira de rodas, mas que provoca dor, um período longo de reabilitação. Ou seja, osteoporose única e tão somente favorece para fraturas no esqueleto, particularmente em algumas regiões mais expostas, que são no colo do fêmur, na coluna vertebral, geralmente a coluna lombar, e também no pulso quando a pessoa cai. Tropeça, cai com a mão aparando a queda, e é muito comum na região do punho haver fraturas em pessoas que têm osteoporose também. Mas lembrando, ela não é causa de dor. As causas de dor podem ser diversas, que precisam ser investigadas pelo médico. Tá aí. Agora eu vou deixar uma pergunta, doutor, que será respondida após o intervalo que nós teremos aqui, um pequeno comercial. Mas a pergunta que muitos ouvintes, com certeza, vai ficar agora esclarecida. A sensação de formigamento em mãos ou pés tem origem em problemas circulatórios? Já já você vai saber, ouvinte. Nós vamos a um pequeno intervalo e já já voltamos. 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Dr. Fábio Ravalha agradece a sua atenção e convida você a conhecer o Estúdio Artros Clínica, espaço voltado à atividade física na melhor idade e recuperação continuada após fisioterapia. Aulas diferenciadas que promovem um condicionamento físico, respeitando e estimulando as necessidades e aptidões individuais de cada aluno. Aulas personalizadas, personal trainers especializados, fisioterapeutas, aparelhos com tecnologia inovadora, PowerPlate, plataforma multivibratória. Venha fazer uma aula experimental. Tudo isso numa sala confortável, climatizada, com iluminação natural e vista panorâmica. Rua Itapeva, número 490, Conjunto 102, São Paulo. Telefone 0 Prestadora 11 3289 8000. Repetindo, 0 Prestadora 11 3289 8000. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianoam.com.br. Padaria São Domingos, o melhor pão italiano de São Paulo desde 1913. Além do tradicional pão italiano, a Padaria São Domingos também tem linguiça calabresa, queijos, azeitona, berinjela, sardela, doces e a famosa sfogliatelle, além de grande variedade de vinhos. Sem dúvida nenhuma, entre as padarias tradicionais do bairro do Bexiga, destaca-se a São Domingos, que sobrevive a 4 gerações. Você, ouvinte de qualquer localidade de São Paulo, venha nos visitar. Rua São Domingos, número 303. Telefone 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Anote 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Padaria São Domingos. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Voltamos com o programa Fique por Dentro, Ortopedia e Saúde. E eu vou ainda
com a permissão aqui do Cléo, o operador aqui da mesa, ele falou que você, ouvinte, ainda pode fazer mais uma pergunta ao Dr. Dario se desejar, porque ainda temos alguns minutos e o Dr. Dario estará respondendo a sua pergunta. Então ligue 3289-3580 ou 3253-4845. Dr. Dario, agora aquela pergunta que eu havia feito antes do intervalo. A sensação de formigamento em mãos ou pés tem origem em problemas circulatórios? É uma questão até bastante engraçada, porque a gente pega muito isso no dia a dia. Todos nós já tivemos a sensação de ver o pé adormecer quando estavam sentados com a perna cruzada, no cinema, por exemplo. Aí a gente descruza a perna e o pé volta a funcionar normalmente depois de uns minutos, daquela sensação engraçada de formigamento. Então, as pessoas sempre acreditam isso uma parada de circulação. Também existe uma doença muito frequente da gente tratar, que é um adormecimento que pega nas mãos. Geralmente pega durante a madrugada, dá um incômodo bastante desagradável, principalmente o dedo médio que fica mais tempo amortecido que os demais. É um probleminha que geralmente a ortopedia trata, mas é muito curioso porque a pessoa quase sempre chega na consulta para o médico ortopedista encaminhada ou pelo cardiologista ou pelo cirurgião vascular, porque quando ela sentiu que a mão estava formigando, ela foi procurar primeiro um desses especialistas acreditando que seria algo na circulação. Na verdade, o que acontece? O que faz alguma coisa estar sentindo ou não sentindo é o nervo. O nervo tem uma função muito semelhante com um cabo telefônico, com um cabo de fibra óptica. Ele leva e traz informações. Se ele ficar algum tempo sendo comprimido, ele para de funcionar temporariamente. Quanto mais tempo ele for comprimido, mais ele demora para voltar. No caso da perna cruzada, no exemplo do cinema, dura muito pouco essa compressão, a pessoa descruza a perna e o nervo que estava sendo comprimido atrás da coxa volta a funcionar. Já nesse caso da mão, é um problema que fica lá dentro, interno dentro do pulso. O nervo está sendo comprimido por uma estrutura que, devido a alguns processos inflamatórios, engrossa e passa a apertar esse nervo. É um problema localizado em estruturas do esqueleto, é tratado pelo ortopedista, geralmente ou com fisioterapia ou uma cirurgia muito simples. Mas, entenda uma coisa, qualquer parte do corpo que estiver formigando não é circulação que parou. São eventos especificamente de nervos. A maioria deles é da competência da ortopedia para tratar. Tá aí. Tenho certeza que muitos ouvintes agora ficaram esclarecidos com essa resposta. Temos ouvinte no ar. Alô, boa tarde. Caiu a ligação. Com certeza a pessoa irá retornar. Dr. Dario, a prática de exercícios pode ser prejudicar a saúde, porque muitas pessoas agora parece que virou assim um vício, virou algo sobre academia. Pessoas querendo ganhar massa, né? E acabam às vezes extrapolando, fazendo mais do que devia. Então pode ser prejudicar a saúde? Para tudo existe o bom senso da gente dosar o que é de mais, o que é de menos. Sempre é interessante que todos tenhamos uma atividade física, por mais leve que seja. Então eu costumo dizer, quando a gente vê no noticiário a pessoa sendo identificada, aparece o nome dela e a profissão, porque a sociedade exige que a pessoa tenha um trabalho. Eu acho, Lombardi, que deveria, quando identifica alguém entrevistado na rua, que você deveria ter a profissão dela e também qual atividade física ela pratica, porque a gente deveria exigir para uma sociedade saudável que cada um tenha uma atividade física, por leve que seja, mesmo que seja a curta caminhada de 2 voltas no quarteirão, porque ela mantém o corpo funcionando. O exercício sempre é benéfico, porém o exercício deve ser dosado dentro do que a pessoa pode fazer. É necessário que ela sempre procure avaliação de profissionais, do médico, do educador físico, para saber até que ponto ela está podendo, o que ela pode, o que ela não pode fazer. E também tem que ser aquilo que ela gosta também, né? Não adianta você querer colocar a pessoa para ela jogar futebol se ela tem outras preferências. Então, todo exercício sempre é benéfico. Tá aí. Agora vamos ao ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome, por favor? Meu nome é Hiromi. Pois não, pode fazer a pergunta ao Dr. Dario. É o seguinte, eu gostaria de saber quais são também, porque tem os benefícios, mas quais os malefícios
que o medicamento Aclasta pode trazer para o paciente com osteoporose? Muito obrigado pela pergunta. O Dr. Dario já estará respondendo. Bem, o Aclasta é um medicamento de nova geração para o tratamento da osteoporose. Ele tem uma diferença em relação a medicamentos normalmente tomados em comprimidos, por ser usado na forma em injeção. Ele era aplicado em soro uma vez por ano. A cada vez mais está progredindo o uso desses remédios. Antigamente tinha que ser usado diariamente. Conseguimos progredir para semanalmente, que ainda é uma forma muito usada, mensalmente, e nesse caso com o remédio anual. Tem alguns contratempos no uso, realmente. Você tem que despender de uma vez só ao ano todo aquilo que seria o custo dos remédios do ano inteiro, que nem sempre é fácil você se prever economicamente para isso. Ele tem a vantagem de minimizar alguns efeitos a longo prazo, principalmente os efeitos para o estômago que os demais remédios têm. Agora, o que existe é que as reações podem ser um pouquinho mais exacerbadas, porque ele é feito, como a gente diz, em bolo, de uma vez só. Em apenas algumas horas a pessoa toma alguns medicamentos, a dose do medicamento que seria para um ano. Normalmente pode haver alguns pequenos sintomas colaterais relativos ao estômago e outras reações que podem perdurar por alguns poucos dias. Então, é um remédio que tem um uso seguro, logicamente, não haveria o uso dele se fosse uma coisa relativamente prejudicial. Mas o que acontece é que os efeitos gastrointestinais que podem provocar algumas reações podem ser um pouquinho mais exacerbadas por ser uma dose muito forte. A gente também se preocupa às vezes em monitorar como é que fica a regulação do cálcio no sangue da pessoa quando existe esse tipo de coisa. Pode haver uma pequena desregulação que tem que ser acompanhado. São coisas mínimas, mas que sempre é bom ficar de olho. É um remédio que tem, vamos dizer assim, uma difícil aplicabilidade porque ele ainda não está economicamente muito viável. Mas é um remédio que pode ser usado com segurança, desde que acompanhado pelo médico. Está aí a resposta, senhora Idomi. Muito obrigado pela participação. Eu quero agora agradecer a todos os ouvintes de São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista e também pelos internautas que acompanharam o programa Fique por Dentro Ortopedia e Saúde, que eu entrevistei o Dr. Dario Giannini, que é graduado na Faculdade de Medicina da Fundação Universitária do ABC, com especialização em ortopedia e traumatologia, sendo membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e que trabalha na Arthurs Clínica Ortopédica, no ambulatório e cirurgia ortopédica e também no Hospital IGESP. Quero agradecer a participação do Dr. Dario. Muito obrigado, Dr. Dario, pela entrevista, pelas informações que o senhor deu, que foi de muita utilidade mesmo aos ouvintes. Foi um imenso prazer estar aqui com você hoje, pena que tenha sido tão curto. Eu espero ter uma oportunidade nova dessas em breve. Muito obrigado, Mário. Eu que agradeço. Eu agradeço aí a todos os ouvintes novamente. Muito obrigado. Obrigado, Cléo, aí na mesa de som. Obrigado a todos os ouvintes e até a semana que vem, se Deus quiser. Você acabou de ouvir pela Rádio Trianon AM 740. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi.